Caros alunos da pós do Instituto de Psicologia Tomista, é uma enorme satisfação estar aqui, né, convosco, e hoje vamos falar no perímetro do problema das emoções. Nós vamos falar da conexão que há entre as emoções ou paixões, os vícios e as virtudes. E aqui, entre as coisas que eu espero deixar claras, vale destacar uma. Existem emoções antiéticas. O que eu estou dizendo é que o plano emocional não é em nós uma espécie de autarquia, não é algo isolado, um compartimento do nosso ser. A nossa estrutura psicofísica ela é composta de maneira tal que tudo em nós opera de alguma maneira concomitantemente, porém de maneira hierárquica. Uma pessoa pode ver um copo e, ao ver um copo, entender que se trata de um copo. Porém, isto não é intuição direta da essência de um copo. Na verdade, antes aquela pessoa abstraiu o conceito de copo, ela aprendeu o conceito e depois de tê-lo aprendido, ela, ao ver um copo, identifica no ato que aquele objeto que está diante dela tem uma forma entitativa de um copo. Então, embora às vezes a inteligência, a vontade e a sensibilidade atuem com uma concomitância, isto não implica dizer que hajam no mesmo plano. São planos distintos e, conforme vocês já estão cansados de saber, no caso da psicologia tomista, a inteligência é o centro, uma espécie de epicentro geométrico da personalidade, e a personalidade não é outra coisa senão a pessoa humana, ou seja, a substância individual de natureza racional que num decurso de tempo vai atualizando algumas inclinações naturais e algumas também, infelizmente para todos nós, antinaturais, e neste caso estamos exatamente no plano das virtudes e dos vícios. Então, a personalidade e a pessoa são conceitos complementares e isto é o que nos distingue dos outros animais na escala geológica, zoológica, digamos assim. Então, a primeira coisa a dizer aqui, depois vamos retomar ao modo de recapitulação o conceito de paixão e mostrar num quadro que eu pedi ao Rafael que passasse para vocês, a dinâmica das 11 paixões principais da alma, 6 no apetite concupiscível e 5 no apetite irascível, sendo as do apetite concupiscível pares de contrários. O apetite concupiscível, ele tem como a sua instância última os conceitos de bem e mal. O apetite irascível vai um pouco além e vislumbra o bem enquanto árduo de ser adquirido e o mal enquanto árduo de, digamos assim, de fugir, né? Por exemplo, quando alguém está em estado de desespero, o desespero é uma das paixões do apetite irascível. Isto significa que o mal já se consumou e a pessoa não vislumbra racionalmente uma saída. Ela não consegue esperar porque a inteligência lhe informa que naquele quadro, estando certo ou errada essa conclusão, isto agora não interessa, não há saída possível. Então, depois é que nós vamos recapitular propriamente essas 11 paixões. Por agora, a premissa inicial de que eu parto é a seguinte: como o ser humano ele é dotado de intelecto e de razão, que são duas coisas distintas, tenham sempre isto no horizonte. Uma coisa é a inteligência enquanto capacidade humana de apreender as formas da realidade. Outra coisa é a razão, que é o modo propriamente humano de inteligir.
de chegar à verdade da realidade. De maneira ordinária, nós chegamos à verdade, como diz Santo Tomás, compondo e dividindo raciocínios. Eu vou às vezes parar aqui para beber um chá, que eu estou tomando um antibiótico, estou com a gripe bacteriana. Mas como eu já desisti lá atrás de fazer as coisas no melhor dos mundos possíveis, né? Estou aqui valentemente, só peço a vossa paciência um pouco, que às vezes eu vou ter que beber algo quente para esquentar aqui a goela. Então, para não perdermos o fio da meada, uma coisa é inteligir, outra coisa é raciocinar. Só para título de comparação, eu vou dar aqui como pressuposto teológico, que todos concordam, só para vocês entenderem, um anjo, que é uma forma que não tem matéria, ele é uma realidade que não tem nenhuma composição material, ele intelige a verdade por uma intuição fulgurante dela, né? A espécie inteligível está na mente do anjo desde sempre, ele não abstrai nenhum conceito, ele não tem sentidos, ele não precisa de dados sensoriais para chegar à verdade. Nós precisamos desses dados, é neste universo que nós, abstraindo o que é acidente da matéria, chegamos ao conceito, e a maneira ordinária de fazermos isso é por via de raciocínio. Por isso, um psicólogo não deve perder de vista, jamais, se ele é de linha tomista, que qualquer um de nós, inclusive ele próprio, psicólogo, chega à verdade de uma maneira dificultosa e paulatina. Nós precisamos trabalhar com princípios, premissas e evidências e concatenar essas premissas, é o modo silogístico de pensar, né? Premissa maior, premissa menor e conclusão. Então, nós não temos o atalho direto à verdade das coisas e, portanto, a verdade acerca de nós mesmos. Então, todo mundo que chega num consultório para ser atendido por um psicólogo está em algum grau de desconcerto em relação à verdade das coisas e à verdade de si mesmo. Então, isso é um dado que é preciso ter no nosso horizonte. As verdades para nós são sempre parcelas da realidade. Nós não esgotamos com o nosso intelecto tudo o que há de verdadeiro na realidade. Então, estabelecido que a emoção, nós temos um plano emocional que Santo Tomás de Aquino chama, numa obra que é o De Veritate, sobre a verdade, de sensualitas, a sensualidade. Com este conceito, não imaginemos com a palavra sensualidade nenhuma fanqueira em requebros febris, por favor, né? Sensualidade aqui é o conjunto de apetitividades humanas, ou seja, todos os movimentos do apetite concupiscível e do irascível compõem isso que Santo Tomás chama de sensualitas. Então nós temos essas duas grandes inclinações no plano das paixões ou emoções, que são buscar o bem e fugir ao mal. O professor Echevarria cansa de dizer isto com as suas próprias palavras lá no Corriente de Psicologia Contemporânea, que ganhou aqui a tradução para o português recentemente. Creio que boa parte de vocês já, né, tem o livro consigo aí e o estuda com afinco. Então o Echevarria sempre está a pontuar que esses dois movimentos, eles são a base da nossa dinâmica psicológica. Agora, o que eu venho trazer para todos aqui, que eu acho que o meu papel é tentar trazer algo que acrescente ao que está sendo ministrado para vocês neste módulo das emoções, é o caráter, a formalidade intelectual, inteligível das emoções. Então, a primeira coisa que eu vou trazer à luz é o conceito de prudência. Nós sabemos, com Santo Tomás de Aquino, que há 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. A prudência, ela é definida como a reta razão no agir, é uma virtude prática e não teórica e não especulativa, o que significa o seguinte:
não confundamos a prudência com aquela cautela interesseira de quem espera a melhor oportunidade para agir. Prudência não é cautela. Cautela é uma das realidades que Santo Tomás chama de partes potenciais da prudência. Eu vou enumerar uma a uma. Então, a prudência, sendo a reta razão no agir, muitas vezes vai indicar a pessoa que o necessário é não esperar, e sim agir imediatamente. Santo Tomás chega a dizer que uma das propriedades da prudência é a solicitude. O que é solicitude? Se quem quiser, anote, eu não sei se tem uma câmera aqui, deixa eu pegar um papel. A palavra solicitude provém de uma expressão latina que foi designada por Santo Isidório de Sevilha, solercitus, que é o ver de longe. A solicitude é agir rapidamente. Então, assim, a prudência está sempre, a prudência está sempre de prontidão para agir rapidamente quando a situação assim o exige. Essa é uma das propriedades elementares da prudência, por isso que ela não se restringe a ser uma cautela interesseira. Então, a prudência é a virtude da escolha certa, é uma virtude de ordem prática, por ser uma luz da razão natural, é por meio da prudência que eu, enxergando os dados da realidade, adquirindo critérios para escolher o melhor aqui e agora, eu vou lá e faço isto de uma maneira que eu julgo ser a mais efetiva possível. Então, eu trouxe aqui sagaz e rápido, né? Estava aqui na minha colinha temática, solercitus, né? É uma das propriedades. A prudência tem 8 partes integrais, está aqui na minha colinha temática, para vocês verem os meus garranchos, pode botar aqui, minha letra é de epilético, né? Há 8 partes integrais na virtude da prudência. O que é uma parte integral? Uma parte integral é uma parte literalmente integrante daquela virtude no seguinte sentido: sem ela, aquela virtude não seria o que é. Então, Santo Tomás enumera 8. Eu vou explicar cada uma: razão, inteligência, circunspecção, previdência, docilidade, prevenção, sagacidade e boa memória. Recapitulando: razão, inteligência, circunspecção, previdência, docilidade, prevenção, sagacidade e boa memória. Por aí já vamos vendo que a prudência é um edifício de conceitos. Todas essas realidades concorrem para a plenitude do ato prudente. E sem a prudência nós nos desgovernamos emocionalmente. Se a luz da razão natural não nos ajuda nas nossas escolhas, nas nossas avaliações da realidade, é evidente que nós vamos ter uma espécie de desregramento interior e o plano emocional será também afetado. Então, são 8 partes integrais. As partes subjetivas, Santo Tomás enumera 4, que são as espécies de prudência. A prudência de governo é uma delas, e essa seria aquela que é exercitada pelo chefe de uma nação. A prudência política, que é inerente a todos os cidadãos da polis e não só aos seus governantes. E esta prudência política, Platão e Aristóteles, Platão na República e Aristóteles na Ética Nicômaco, a valorizam tremendamente. Sem a prudência política, a polis acabará cedo ou tarde por gerar péssimos legisladores, por gerar péssimos juízes e pessoas desconhecedoras daquilo que é a natureza humana. Então, 4 espécies de prudência: prudência de governo, prudência política, prudência militar e prudência doméstica. Eu vou depois associar essas partes da prudência a algum conjunto de virtudes morais. E, por fim, 4 partes potenciais
que são realidades auxiliares da prudência, que são o conselho, a sensatez e a perspicácia de juízo. Então, conselho, sensatez e perspicácia de juízo. Então, já temos o edifício básico da prudência, que é a primeira grande reguladora das paixões ou emoções. 8 partes integrantes, 4 partes subjetivas chamadas de espécies e aquelas partes potenciais que são auxiliares. Eu tenho aqui em minhas mãos, um livrinho, se quiser mostre aqui, Edu, que foi trazido à luz pela Martins Fontes há alguns anos, uma tradução do professor aqui da USP de São Paulo, que ele até já se reformou, o professor Jean Lawand. Ele traduziu partes, excertos da Suma Teológica, e isto veio à luz no livrinho chamado Prudência, a virtude da decisão certa. Ele tem uma breve introdução, eu vou ler um pedacinho e vou comentar. E vou ler a tradução que ele fez dessa parte da Suma, que é muito melhor. Pena que o Lawand não é tradutor de ofício, é muito melhor que a média das traduções que nós temos para o português por aí. Ele vai dizer aqui coisas interessantíssimas e nós vamos ver lá na frente como isto está imbricado, está ligado ao plano das paixões, né? De uma maneira assim que não dá para separar. Então, primeiro ele faz a distinção entre a prudência latina, né? Aquele conceito escolástico, e aquilo que contemporaneamente as pessoas entendem por prudência. Eu não sei se eu estou olhando para a câmera certa, Edu, acho que é essa aqui, né? A vantagem é que eu fico mal em todos os ângulos, né? Vai dizer o Lawand aqui: para bem avaliar o significado e o alcance do Tratado da Prudência na Suma Teológica, é necessário, antes de mais nada, atentar para o fato de que prudência, né, é uma daquelas tantas palavras fundamentais que sofreram desastrosas transformações semânticas com o passar do tempo. A proximidade entre a nossa língua e o latim de Tomás não nos deve enganar. Ocorre, como dizíamos, um conhecido fenômeno de alteração do sentido das palavras. O sentido das palavras é importantíssimo. Um psicólogo, isso é uma opinião de alguém que não é psicólogo de ofício, mas de alguém que é um hermeneuta, que estuda lógica, que estuda a teoria do conhecimento. Nós precisamos entender das palavras os seus conceitos atuais e convenientemente também será muito bom para nós se entendermos alguns dos significados que eles foram tendo no decorrer do tempo. Então, um bom dicionário de etimologia ajuda muito. Nós temos em português, não sei se essa edição é tão encontrável, José Pedro Machado, um dicionário de etimologia formidável. É um autor português. Muitas vezes eu vejo psicólogos até criando conceitos que implicam uma mudança com relação a um termo que já estava consagrado, porém, de maneira completamente apartada da tradição semântica daquele termo. Então, as palavras são muito importantes. Quantos de nós, justamente porque não dominamos o perímetro dos termos e dos conceitos, opinamos mal a respeito de nós mesmos, seja por falta de vocabulário, seja por falta de conceitos. Há pessoas que sofrem, mas não sabem dar o nome correto à dor de que padecem naquele momento. Então, é importante ter a noção dos conceitos. Esta pós aqui, para mim, é um grande achado para o Brasil, porque trazer esse conteúdo filosófico para os psicólogos de alguma maneira, trazer luzes teóricas importantíssimas, das quais eles não vão abrir mão mais, depois que eles se enfronharem nesse universo de conceitos, né?